Então, pessoal, a gente pode avançar um pouquinho mais e tratar do equilíbrio eletroquímico como uma forma de medida de potencial padrão de vários sistemas, né? Só que agora considerando esta não idealidade, né? O desvio da idealidade, na verdade, certo? Ou seja, a gente pode considerar a lei limite de De-Broglie para corrigir potenciais padrão de algum sistema eletroquímico, certo? Então, para a gente entender isso, a gente pode aplicar diretamente um exercício, fica mais interessante, até porque você já tem o fascículo, pode consultar algum conceito, certo? Então, ele está dizendo aqui para a gente considerar uma pilha com esta formação, daqui a pouco eu falo sobre essa pilha, para a qual a reação é 2AgCl sólido mais H2 gasoso, hidrogênio molecular, produzindo 2Ag+, sólido, mais 2HCl aquoso. Isso a 25 graus Celsius e concentração do HCl como sendo 0,1 mol por quilograma. Certo? Ele está dando o potencial padrão da pilha, vou botar um zerinho aqui, que é de mais 0,4658 volts. E aí ele pede para a gente apresentar primeiramente a equação de Nernst para esta reação. Certo? Então, pessoal, nós temos aqui, na verdade, uma pilha, onde nós temos um eletrodo padrão de hidrogênio, certo? E nós temos aqui uma solução de HCl, legal? E também aqui um eletrodo de prata, cloreto de prata, certo? Então a gente tem que, a partir dessas condições aqui, determinar o potencial da pilha, certo? E depois a gente pode fazer correções nesse potencial da pilha. Ele já está dizendo o potencial da pilha, tá? Então a gente não precisa calcular o potencial padrão. A gente precisa apenas escrever a equação de Nernst para depois aí a gente corrigir este potencial, certo? Bom, primeiramente a gente tem que entender o que está acontecendo aqui, né? A gente precisa saber quem é o cátodo e quem é o anodo. Bom, aqui ele está trabalhando com os menores números inteiros, né? Que é o jeito mais correto da gente representar uma equação química, mas eu vou trabalhar de uma forma mais simplificada, né? Eu vou dividir tudo isso aqui para 2, essa equação para 2, de modo que eu vou ter AgCl sólido mais H2 metade, né? Aquoso, produzindo aqui AgS mais HCl, tá? Somente para ficar mais fácil da gente visualizar, não tem que ficar colocando vários expoentes aqui. Então, pessoal, a gente tem que identificar a espécie que está sendo oxidada e a espécie que está sendo reduzida, tá? Então, veja que aqui eu tenho o AgCl indo para Ag+, tá? Então, aqui nós temos aliás, vou explicar aqui. Nós temos aqui o Ag+, indo para Ag0. Então, aqui o íons pratas, ele está recebendo elétron e está reduzindo, tá? Isso indica, pessoal, que o nosso AgCl sólido, ele está recebendo um elétron. Esse elétron, ele está sendo adicionado no na prata, indo AgS, e está rendendo aqui o Cl-, ou seja, o Cl aqui, que está negativo, acaba carregando o seu próprio sinal, ficando ali presente na solução, que eu tenho a precipitação da prata. Isso quer dizer que o hidrogênio está oxidando, então está acontecendo a oxidação do hidrogênio aqui. Então, nós temos que metade de H2 gasoso está produzindo H+, mais, aqui aquoso agora, né? Mais um elétron. Certo? Então, nós temos aqui a transferência de um elétron e um elétron sendo incorporado no nosso íon. Então, daqui a gente pode retirar uma equação global. Tá legal? Então, vejam que aqui eu tenho a H+, porque eu estou liberando
Cl- e H+. Então acaba tendo aqui uma concentração de HCl no meu sistema. Tá legal? Então, com isso a gente chega nesta expressão, nesta situação. Podemos aqui cancelar os elétrons e fazer o somatório para encontrar esta equação global aqui. Tá? Eu vou colocar agora aqui a equação global. Então, nós temos aqui as reações e a reação global. Então, vejam que eu tenho esta reação global e eu posso calcular a constante de equilíbrio, né, ou quociente reacional, se eu não tiver alcançado o equilíbrio. Então, considerando que eu não alcancei o equilíbrio, quem que é o quociente reacional de uma equação? O quociente reacional, eu vou botar aqui em cima, é a concentração dos produtos, isso mesmo, sobre a concentração dos reagentes. Então, vocês devem entender um pouquinho, se lembrar um pouquinho, quando vocês estudaram o equilíbrio, né? Que quando a gente tem substância sólida, a concentração não vai variar, eu não vou ter variação de concentração. Então, aqui, a atividade da concentração de espécies sólidas é igual a 1, tá? Então, não vai entrar o AgCl e nem o Ag+, ou o AgS, certo? O AgCl e nem o AgS. Então, com isso, o nosso quociente reacional, ele acaba sendo, na verdade, a atividade da concentração dos íons Cl- e H+, dividido pela atividade do H2 elevado a meio, né? Elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico aqui. Na verdade, essa atividade aqui é elevada a meio. É isso aqui. Bom, acontece que o hidrogênio, eu posso considerar, se eu estou trabalhando com eletrodo padrão de hidrogênio, eu posso também considerar a sua atividade como sendo igual a 1. Tudo bem? Então, o quociente reacional aqui ele vai ficar em função da atividade de H+, e a atividade dos íons Cl-. Lembrando que quando eu trabalho com um sistema gasoso, é mais correto a gente chamar, em vez de atividade, chamar fugacidade, tá? Fugacidade da espécie H. Mas é a mesma coisa, né? Porém, quando eu trabalho com sistema gasoso, a gente pode chamar essa atividade de fugacidade, porém alguns livros acabam usando os mesmos termos. Por isso que eu estou colocando aqui os mesmos termos. Então, o que é a equação de Nernst? A equação de Nernst nada mais é do que o potencial de uma célula fora das condições padrão é igual ao potencial padrão menos o termo corretivo. Tá? Esse termo corretivo aqui a gente conhece quando a gente está trabalhando com soluções não iônicas. Com soluções iônicas, muda um pouquinho esta expressão. Com soluções iônicas, em vez de a gente trabalhar com menos 0,502 ou 592 dividido por N, a gente vai trabalhar com menos RT sobre F, né? Nós temos aqui a constante real dos gases, a temperatura e a constante de Faraday, vezes o Ln de Q, e esse Q, na verdade, é o produto das atividades dos íons positivos e negativos, certo? Agora, quem que é a atividade? A atividade de uma espécie é igual ao coeficiente da atividade vezes a sua concentração, né? E aí eu posso transformar essa atividade adimensional se eu dividir por esta concentração padrão. Então eu tenho que a atividade é igual a o coeficiente de atividade vezes beta, vezes B dividido para B teta. Tá legal? Então eu posso colocar aqui esta expressão, só que agora em termos da atividade. E aí, veja só, eu vou ficar com a minha expressão com a seguinte cara. Potencial vai ser o potencial padrão menos RT sobre E vezes Ln, tá? Das atividades. Bom, da mesma maneira que a gente fez anteriormente, eu tenho que
a concentração de HCl vai ser igual à concentração dos íons positivos, no caso aqui H+, dos íons negativos, que é igual à concentração de íons negativos, que aqui é Cl-, tá? Isso quer dizer que eu tenho a concentração de íons positivos e de íons negativos iguais. Isso quer dizer que eu tenho A elevado ao quadrado ou BHCl elevado ao quadrado, tá? Então eu posso substituir nesta expressão aqui. Então eu vou ter isso aqui vezes B elevado ao quadrado. Eu vou botar em termos de HCl, tá? Dividido para beta, beta, né? Elevado a beta. Porém, tem aqui também o gama, né? Então, eu vou botar aqui também gama, mais menos, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Veja, aqui nós temos uma propriedade logarítmica, né? Se eu tenho ln de A elevado ao quadrado, eu posso trazer esse expoente multiplicando ln, vai ser 2 ln de A. Então, aqui eu posso jogar esse 2 para cá, para baixo, ou fica melhor até aqui na frente, né? Então, eu tenho que essa expressão vai ficar como? Deixa eu apagar aqui, eu vou trazer uma equação para cá. Isso quer dizer que essa equação vai ficar como sendo o potencial padrão menos 2, que a gente trouxe para cá, vezes gama mais menos, vezes BHCl sobre Bθ, tá? Então, isso aqui seria a nossa expressão que ele está pedindo aí. Então, essa é uma expressão de Nernst para a gente trabalhar com sistemas eletroquímicos, considerando as interações coulombricas, certo? E aí, o log de gama mais menos, a gente pode tratar aqui com a lei limite de Barrico, sabendo que I é essa expressão, certo? Podemos isso aqui é uma maneira, né? Mas podemos abrir essa equação de outra forma, certo? Ou seja, se eu tenho aqui que as concentrações são iguais, então eu posso considerar, em vez de abrir como sendo este produto aqui, eu posso considerar como sendo esta forma. Deixa eu limpar aqui, já está muito bagunçado, tá? Então, eu estou aplicando a atividade para íons positivos e íons negativos, vai ficar, a gente divide aqui, vai ficar beta, né, adimensional, B adimensional, então eu vou ficar gama mais menos elevado ao quadrado e B elevado ao quadrado, certo? Se eu tenho outra propriedade logarítmica, se eu tenho ln de um produto, então eu vou botar aqui A vezes B, eu posso chamar isso aqui de a soma dos ln's A e B, né? Ou seja, a soma disso aqui. Então eu vou ter ln de A mais ln de B. Só que aqui é elevado ao quadrado, né? Então eu teria ln de mais gama mais menos elevado ao quadrado mais ln de B elevado ao quadrado, tá? Então, abrindo aqui nesta expressão, nós vamos ter isso aqui. RT sobre F ln de gama, ln de B ao quadrado, menos, né? RT sobre F ln de gama mais menos elevado ao quadrado. E aí a gente vai usar aquela outra propriedade, que é trazer este expoente para cá para frente, tá? Este expoente para cá para frente, e a gente vai encontrar esta relação aqui. Então, aqui seria uma outra forma da gente expressar o potencial de uma célula eletroquímica, considerando as interações iônicas, para a equação de Nernst.